Falando da área da vida 1, ou da autenticidade. Sempre que você pensar na autenticidade, é importante considerar que a autenticidade ela é afetada tanto pela relação que você tem consigo, quanto pela relação que você tem com os outros. Por exemplo, se você, ao ser autêntico, passou por experiências de limitação ou de repressão, pode ser que isso trouxe uma dor, uma ferida emocional. Essa dor ou ferida emocional, de acordo com a forma como você lidou com ela, pode ser que você fugiu do contato dela, e aí ela fica como se fosse um eu secundário. Vai ter situações que vai tocar nessa dor, e ao tocar nessa dor, essa dor vai falar algumas vezes. E de uma forma assim, de alguma forma, só pensar na autenticidade. A autenticidade é o quanto você sentiu que você pode ser você. A nossa autenticidade depende de a gente se sentir visto. Quando a gente se sente visto, validado, considerado, quanto mais a gente tem esse alimento da consideração, que é uma necessidade humana muito importante, mais a gente sente que pode ser a gente mesmo. Aí existem duas dimensões que se afetam mutuamente. Uma dimensão que é a relação com o outro e a outra dimensão que é a relação consigo. A relação consigo muitas vezes fica em segundo plano. Eu enfatizo que é importante o equilíbrio entre elas, ou seja, é importante lembrar que a relação consigo e com a relação com os outros são duas relações que precisam ser consideradas, ou seja, ser olhadas continuamente. E eu estou trazendo que a autenticidade, como um dos 5 pilares da identidade, ela é afetada pelo quanto você se sentiu considerado. E se você lembrar das aulas, das outras séries, onde o assunto foi a tristeza, consideração é a necessidade por trás da tristeza. Quando não existe consideração, quando não existiu no passado, você não sentiu que recebeu a consideração, que você não sentiu que foi visto, escutado, na medida que você gostaria ou precisava, quando você sente que não foi como você gostaria ou precisava, é normal que venha a tristeza. E aí, de novo, volta para a forma como você lida com a tristeza, vai definir o quanto você pode ser você mesmo. Porque imagina, se eu sou autêntico, isso incomoda alguém do meu ambiente. A pessoa faz algo para me colocar no meu lugar, ou seja, não incomoda os outros. Isso toca na minha dor, é como se fosse uma punição. Então, toda vez que eu sou autêntico, eu incomodo alguém, toca numa dor, eu não posso ser eu. Então, eu me adapto. A gente faz isso sem consciência de que a gente está fazendo. Acontece, é como se fosse um desdobramento de quem a gente é, simplesmente acontece. Nesse desdobramento, a gente deixa de ser a gente. Para você voltar a ser você por completo, você precisa olhar para isso. Por isso que eu estou sugerindo que você, que chegou depois, anote de 0 a 10 o quanto você sente que pode ser autêntico. O quanto você se dá permissão para ser autêntico. O quanto você se dá permissão para ser autêntico é o quanto você sente que recebe permissão. As duas coisas estão interligadas. A sua permissão para você ser autêntico é baseada nas suas experiências de o quanto você foi permitido ser autêntico. Então, uma coisa afeta a outra. Nesse sentido, de 0 a 10, quanto você sente que pode ser autêntico, ser quem você é, em todas as situações. A Eliana escreveu Ishi 5. E saber que é 5 é uma informação importante, porque as próximas aulas, as próximas 10 ou 9, contando essa como a primeira, vão ser sobre o pilar autenticidade. Depois, de 11 a 20, vão ser sobre o pilar consideração ao outro. 21 a 30, sobre o pilar dedicação ou autorresponsabilidade. Da
31 a 40 do pilar abertura ou resistência ao novo. E as últimas 50 sobre o pilar relação com as emoções. E para cada um deles é importante você ter a sua nota, a sua avaliação de 0 a 10. A Eliane, por exemplo, avalia a autenticidade, o quanto ela se permite ser autêntica e o quanto ela sente que ela tem permissão, 5 de 0 a 10. A Ana Paula, eu fui muito limitada pela pessoa que eu sou, as pessoas não aceitavam, hoje não me importa. Isso é bom. E também, Ana Paula, é importante perceber se esse eu não me importo funciona em todos os contextos, ou se às vezes tem algum contexto que ali você se importa. Se você não, quando a gente não se importa, é que aí existe uma sutileza. Nem sempre a gente percebe, a não ser que alguma coisa aconteça. Às vezes, a gente vai perceber como a gente está, a gente fala, às vezes a gente pensa, eu não me importo com o que os outros pensam. Às vezes isso tem a ver com os ambientes que a gente está no momento. Mas em algum, pode ser que ali, talvez um ambiente novo, pessoas novas, situações novas. Lembra que a abertura ao novo é um dos 5 pilares? Abertura ou resistência a experiências novas é um dos 5 pilares. A Eliane escreveu, me deu mal, às vezes, por ser autêntica. Me dou mal, às vezes, por ser autêntica. Então, esse me dou mal, esse se dar mal por ser autêntica, isso, em alguma medida, tem um detalhe sobre isso, que é assim, a gente tem um lado que quer ser autêntico e a gente tem um lado que quer ter consideração pelos outros. Esses lados, às vezes, não estão dialogando um com o outro. Então, quando você é autêntica, sem conexão com o lado que tem consideração pelos outros, esse autêntico pode incomodar alguém. Se você tiver um equilíbrio entre os dois, ou seja, se você estiver olhando para os dois e lembrando de relacionar eles, assim tende a esse se dar mal acontecer menos. E quando alguém se incomoda com a sua autenticidade, se você está considerando a si e considerando o outro, quando alguém se incomoda, é uma forma mais leve. Normalmente esse se dar mal tem a ver com uma cobrança de ter que ser sempre aceito pelos outros. A questão da autenticidade é você não precisar ser aceito pelos outros. Se você sente que precisa ser aceito pelos outros, a autenticidade está com alguma limitação. Na minha fala, eu não estou dizendo que você tem que ser autêntico, tipo, infinitamente. É sempre uma auto-observação. O quanto eu gostaria. Às vezes, a gente tem um sentimento de querer ser mais autêntico e a gente não se permite nesse sentido. Se você sente que a sua autenticidade está ok, está tudo bem. Então, essa aula, é para quem sente que quer se conhecer, que quer lidar melhor com as situações. Esse é o sentido da aula. Se você sente que o tema autenticidade está resolvido, você pode avaliar os outros pilares. Então, até aqui, eu falei do pilar autenticidade. Então, de novo, essa é uma aula introdutória, aula 1, de uma série de 50. Essa série de 50 aulas chama-se Os 5 Pilares da Identidade. Caminho para desenvolver autoconhecimento e autocura. Na aula de hoje, uma visão geral, eu estou comentando um pouco sobre cada pilar. Consideração pelos outros. Bom, para muitas pessoas, esse pilar é natural. Ele acontece sem esforço. Se você tem muita consideração pelos outros, pode ser que você diminua e apague a sua autenticidade. E você tenha muita consideração pelos outros para receber a atenção deles. Então, você pode abrir mão de você. E isso pode ser um motivo para tristeza profunda. Você pode ter uma tristeza profunda porque você está deixando de ser você para agradar os outros. E aí pode ser que por um tempo isso funcione e as pessoas correspondam. Pode ser que o tempo passe e elas parem de corresponder. E aí vem o sofrimento. Então, eu estou trazendo um olhar que o pilar da identidade consideração, ele é tão importante quanto os outros 4. Os 5 pilares são extremamente importantes.